Liberdade religiosa não tem nada a ver com religião. Pronto, falei. Então eu quero falar para vocês esta manhã, nos próximos 20 minutos que me restam, sobre como é a estrutura e o funcionamento da liberdade religiosa na atualidade, na Igreja Adventista. Só que na igreja local, essas ações são muito desconhecidas e acanhadas, e estão começando a ter um ressurgimento agora. E eu vou explicar isso para vocês. Então, esse departamento existe em todos os níveis da igreja, na Conferência Geral, na Divisão Sul-Americana, nas uniões, na União Central Brasileira e nas associações. E nas igrejas locais. Se vocês abrirem aí o manual da igreja, na igreja local, o departamento é chamado de Relações Públicas e Liberdade Religiosa. E na associação e nos outros níveis é chamado de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E ele serve não só para realizar atividades que levem ao crescimento da igreja e ao bom relacionamento da igreja com a comunidade do entorno da igreja e com as autoridades. A Divisão Sul-Americana, no ano de 2017, ela criou uma sigla chamada FORLIR. Eu sou coordenador do FORLIR da União Central Brasileira. O que é o FORLIR? É um fórum, mas fórum não é um evento. É uma reunião de pessoas, é um fórum de pessoas que se reúnem dentro de cada nível da igreja para desenvolver ações em defesa da liberdade religiosa. Então, tem o diretor da liberdade religiosa, aqui, é a Lívia, a doutora Lívia. Então, os diretores de liberdade religiosa da associação reúnem-se mais com algumas pessoas simpatizantes à liberdade religiosa e formam o Fórum de Liberdade Religiosa da APL. O que é esse fórum? É a reunião dos diretores de liberdade religiosa, mais alguns colaboradores, para a promoção de ações de liberdade religiosa. Aqui na APL tem algumas regionais do fórum da APL, tá? Para fazer ações. Então eu vou passar aqui, mas isso não tira a autonomia do diretor de liberdade religiosa da igreja local. Por isso que eu fui convidado pela doutora Lívia e aqui estou. Eu vou, então, passar aqui uma visão maior, macro. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Olha lá. Qual é a função do FORLIR? Que nada mais é um grupo de apoio para os diretores de liberdade religiosa da igreja local. Treinar, mobilizar, prospectar lideranças adventistas para defender, proteger e promover a liberdade religiosa para todos. É importante essa visão. Líderes nomeados pelas igrejas locais e outros irmãos em plena comunhão que tenham interesse no tema. Então, quem pode participar, quem pode ser membro desse FORLIR? Essas pessoas. A reunião. As reuniões do FORLIR são trimestrais ou semestrais, com agenda de atividades estabelecida para o período. Então, eles se reúnem trimestralmente e combinam. Dia tal, nós vamos fazer um congresso de liberdade religiosa na igreja da Vila Alpina. Nós vamos ter um pregador falando de manhã em todas as igrejas do distrito,
à tarde o congresso e durante a semana, num céu, num espaço público próximo a essa região, fazer um fórum de liberdade religiosa. Qual a diferença do congresso e do fórum? A diferença é que o congresso nós vamos tratar de assuntos de interesse da igreja. Então, é esse assunto que nós vamos tratar no congresso que vai acontecer na igreja no sábado à tarde. E durante a semana nós vamos ter um fórum. No fórum nós vamos ter pessoas de outras religiões, cristãs e não cristãs. E eu pergunto, a liberdade religiosa é só para nós ou é para todos? Mesmo aquela religião que tem o oposto da nossa crença? Mesmo para aquela. Quando nós nos unimos para defender a liberdade religiosa, nós estamos nos unindo para defender o direito de todos. Porque cada um está sendo respeitado naquilo que professa e crê. Ok? Seguindo. Quais são as atividades que nós precisamos ter? Inclusive, isso pode acontecer aqui na Igreja da Vila Alpina, no segundo semestre ou no ano que vem. Primeiro, eu falei com a Lívia sobre isso. Visita às autoridades. E as autoridades, não é só o prefeito, o governador que é autoridade. O diretor de escola, líderes religiosos de outras congregações. Nós temos relacionamento com nossos irmãos mórmons, presbiteriano. Tem um amigo nosso, ele é um advogado, professor do Mackenzie, porque ele conheceu o nosso trabalho, ele levou a proposta para o Concílio Nacional da Igreja Presbiteriana e eles não criaram um departamento de liberdade religiosa, amém? Participação em eventos, não só eventos nossos que nós realizamos, como eventos que somos convidados, porque outras entidades, a OAB, os mórmons, eles realizam eventos de liberdade religiosa. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E os reis da terra com ela se prostituíram. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O profeta João, em Apocalipse capítulo 18, ele viu as igrejas nesta condição, sendo morada de demônio nos últimos dias. E isso está acontecendo agora, nesse tempo presente. E como foi que as igrejas ficaram nessa decadência espiritual? Elas fizeram uma prostituição, ou seja, a igreja se uniu com o Estado. Como? Pela falsa liberdade religiosa. O Departamento de Liberdade Religiosa da igreja local é uma união da igreja com o Estado. Esse Departamento de Liberdade Religiosa faz com que entre dentro dos templos evangélicos, dos templos adventistas, de todos os templos religiosos, a macumba,
candomblé, espiritismo e homossexualismo entra dentro das igrejas por causa do Departamento de Liberdade Religiosa que se encontra nas igrejas. Caiu a grande Babilônia. Esse Departamento de Liberdade Religiosa, o qual é a falsa liberdade religiosa, o qual é a perseguição, o qual é o decreto dominical, o qual é a imagem da besta. Fizeram várias leis no poder civil. Fizeram a lei 17.346. Essa lei se tornou uma lei reconhecida mundial pela Conferência Geral da IASP no ano 2022, em junho. A Igreja unida com o Estado. Com essa relação de união Igreja e Estado, colocaram o pastor Ganoni Diop na cadeira da ONU. E assim, o mundo inteiro está fazendo leis falsas de liberdade religiosa. Foi proibido pelas leis falsas de liberdade religiosa ser pregado o pecado pelo nome. Não pode mais o pregador falar o pecado pelo nome. E é por causa desta decadência espiritual, é exatamente por isso que o profeta João, ele viu a última advertência a ser dada às igrejas. Assim como o nosso Salvador, no seu ministério, purificou o templo 2 vezes, expulsando os cambistas, uma vez no início do seu ministério e a segunda vez no final do mesmo. Assim também 2 avisos distintos e separados serão dados às igrejas nesses últimos dias. E o primeiro você já está ouvindo: caiu todos os templos do Brasil e do mundo, porque se tornaram morada de demônio pela falsa liberdade religiosa, pelo Departamento de Liberdade Religiosa que se encontra em cada igreja local. Com isso o espiritismo ganhou vida. O espiritismo se tornou o que agora? Cultura. E o Estado e a igreja juntos estão promovendo o espiritismo, juntos estão promovendo o homossexualismo, juntos se tornaram todos um só corpo. Caiu a grande Babilônia, mas Deus tem filhos e filhas em Babilônia. Queríamos ser a Babilônia, mas ela não foi sarada. Portanto, sai cada um de vós dela, vá para a sua casa, porque Babilônia caiu. Deus tem filhos e filhas dentro dos templos. E Deus quer salvar os seus filhos e suas filhas. O aviso tem que ser dado que os templos caíram e se tornaram morada de demônio pela falsa liberdade religiosa. Uma parceria da igreja com o governo, uma parceria da igreja com o Ministério Público Federal. Com isso, os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Os mercadores da terra são os advogados da OAB. Os mercadores da terra são os juízes. Os mercadores da terra são aqueles que estão exercendo um cargo jurídico. Sim, enriqueceram por causa da multa que eles recebem quando diz que aquela pessoa estava com intolerância religiosa. A multa da falsa liberdade religiosa é de 80 mil a 900 mil reais.
E eles estão se enriquecendo à custa da prostituição da igreja, controlando o Estado pelas leis de liberdade religiosa. Mas na verdade é perseguição, tirou a verdadeira liberdade religiosa. E tem que ser dado esse aviso, que as igrejas se tornaram morada de demônio pelo departamento falso de liberdade religiosa que se encontra em cada igreja local. O aviso tem que ser dado para os filhos de Deus sair de Babilônia. Sai dela, povo meu! Sai dos templos religiosos, que os templos religiosos se tornaram morada de demônio. Está cheio de homossexualismo dentro das igrejas. Os pastores estão sendo gays. O espiritismo está dentro da igreja pelo departamento de liberdade religiosa. E ninguém leva isso a sério. Quando você está dentro dos templos religiosos, sustentando uma causa que é morada de demônios, você é participante dos pecados que ela comete. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. O mundo inteiro se uniu nessa falsa liberdade religiosa. O mundo inteiro está de mão dada, promovendo a falsa paz, promovendo a perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Então aviso, e a advertência de amor já começou a ser dado, para que você se desperta e veja a condição dos templos religiosos se tornaram morada de demônio pelo departamento de liberdade religiosa, o qual o pastor Ganônio Diop está sentado na cadeira da ONU, promovendo essa falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa é a perseguição. Na sua igreja tem esse departamento. Esse departamento de liberdade religiosa é a igreja unida com o Estado. É a imagem da besta. Se desperta e saia de promover a causa dos demônios. Todos os templos do Brasil e do mundo caíram. Caíra espiritual. Deus e Cristo não estão mais nos templos religiosos. Deus e Cristo estão olhando com ira para esses templos, porque se tornaram morada de demônio pela falsa liberdade religiosa, pelo departamento de liberdade religiosa que se encontra em cada igreja local. E aí como fica agora a profecia que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja da profecia. Deus passou a liderança da igreja adventista do sétimo dia para Elias Joanã e para Joselene Souza. Sou de Israel, minha linhagem é de Dan, e Deus passou a liderança da igreja adventista para mim. Eu sou o presidente mundial da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Se tem alguém aqui na fila que é adventista, agora Deus só considera você adventista do sétimo dia se você sair dos templos adventistas e se une com o novo presidente que ele escolheu, que é Elias Joanã. E para isso, você vai ter que fazer o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Joanã, para realizar a última obra do Evangelho aqui na Terra. Então, de 2 em 2 mil anos vem o renovo do Senhor. Quando Deus renovou seu concerto com Abraão, veio a circuncisão. Mais de 2 mil anos depois, o nosso Salvador encarnou. Então veio novamente outro concerto. Então a circuncisão perdeu o valor e veio o batismo. E agora já tem mais de 2 mil anos.
E agora vem novamente um novo concerto, o renovo do Senhor. E agora o batismo perdeu o valor. Agora é o confessar, olhando para o céu, que Cristo vai incorporar no meu corpo em Elias Joanã. E isso que vocês ouviram vai vir após mim. Aqueles que aceitarem esse ministério vai vir também pregando essas mesmas palavras, dando o aviso da queda de Babilônia e depois convidando: sai dela, povo meu. Que uma lei que saiu nos Estados Unidos, uma lei federal, é o decreto dominical. E este decreto dominical é o sinal da besta. Alguém um dia se já ouviu falar do sinal da besta? Às vezes não nos foi esclarecida completamente, pensando que o sinal da besta é o chip. Mas as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, não nos fala sobre isto, que o chip, o sinal da besta é o chip. Pois esta lei federal que saiu nos Estados Unidos é uma lei que já está a obrigar o mundo inteiro a guardar um sábado espúrio, que não está escrito na Palavra de Deus. Pois na Palavra de Deus nós encontramos o sábado verdadeiro. A partir do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1, ali nós encontramos que, havendo Deus acabado de criar os céus e a terra, Ele descansou e abençoou e santificou o dia sétimo. Então, por isso, neste momento, duas classes que estão se formando no mundo inteiro, em que esta lei que saiu nos Estados Unidos, para obrigar todos a guardar o domingo, que não encontramos na Palavra de Deus. Então, esses dois grupos, um grupo recebendo o sinal da besta, guardando o domingo, este grupo recebendo o sinal da besta. O segundo grupo, guardando os mandamentos de Deus, guardando o santo sábado, recebe o sinal de Deus. Pois a Palavra de Deus, Ezequiel 20, verso 20, diz que certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. A Palavra de Deus ainda acrescenta, no livro de Êxodo, capítulo 31, o segundo livro da Bíblia, encontramos também que certamente guardem os meus sábados em todas as vossas gerações, para servir de sinal entre mim e vós. Então significa que os que vão receber o sinal de Deus são todos que guardam os mandamentos de Deus, guardam o sábado. Os que receberem o sinal da besta, a todos que guardarem o domingo nesses últimos dias. Por isso, esta lei que saiu nos Estados Unidos, no dia 2 de junho de 2020, é uma lei que já está a obrigar todos a guardarem o domingo, o primeiro dia da semana. E isto é o sinal da besta. Então é a razão pela qual aqui as igrejas todas estão unidas, adorando a besta. E essa besta é o poder papal. O Papa é a besta do Apocalipse 13, que tem a sua origem no livro de Daniel, capítulo 7, o versículo 25. Que esta mesma besta, a ponta pequena de Daniel 7, versículo 25, cuidará em mudar os tempos e a lei. Por isso os tempos e as leis, a lei de Deus foi mudada. Então este é o motivo que o mundo inteiro já está adorando a besta. Mas a palavra de Deus, Apocalipse 14, diz que se alguém adora a besta e recebe o seu sinal na testa e na mão direita, também beberá o vinho da cólera da ira de Deus sem mistura de misericórdia, que são as 7 pragas do Apocalipse 16. Todos que receberem o sinal da besta receberão as 7 pragas. As 7 pragas estão quase a ser derramadas no mundo inteiro. A todos os adoradores da besta que adorarem a besta receberão essas 7 últimas pragas. Então por isso nós estamos a dar o aviso. E esta lei é o decreto dominical.
esta lei é uma lei que obriga os habitantes da terra a receberem o sinal da besta. Então, nós ouvimos que nos dois grupos, você que quiser receber o sinal de Deus, tenhas que se unir com o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Guarda, observa o 7º dia. E você que quiser receber o sinal da besta, então continuarás a guardar o domingo como o dia do Senhor. Pois esse dia, o primeiro dia da semana, na verdade, tem a sua origem, que a besta do Apocalipse trouxe, era o dia do sol, e agora ele trouxe para ser o dia do Senhor, aos nossos dias de hoje. Por isso a palavra de Deus, na verdade encontramos na palavra de Deus que todos os eventos aconteceram apenas no primeiro dia da semana. Mas isso não significa que substituiu o Santo Sábado. Os eventos que ocorreram nos primeiros dias da semana, no tempo de Cristo, não significa que o sábado foi substituído pelo primeiro dia da semana, o domingo. Porque todos os nossos patriarcas guardaram o sábado. Deus guardou o sábado no Jardim do Éden. Adão e Eva guardou o sábado no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2. Os profetas guardaram o sábado. Jesus guardou o sábado. O livro de Marcos 2 ainda nos afirma que até Jesus é o Senhor do sábado. Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. Lucas 23, versículo 56. Todas as mulheres que andavam com o Senhor Jesus guardavam o sábado. Então não encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, que o Senhor apenas é um dia que nós sabemos que Jesus ressuscitou, domingo. Mas a palavra de Deus não autoriza que, porque Jesus ressuscitou no sábado, no domingo, então tem que ser o dia do Senhor. Tudo isto, quem fez isso é a besta. O Papa é que trouxe este dia do paganismo e ele agora considera como o dia do Senhor. Então, prezados irmãos, este é o aviso. É a mensagem do terceiro anjo. Esta mensagem é a última mensagem a ser dada ao mundo inteiro. As pragas em breve serão derramadas ao mundo inteiro. A todos os adoradores da besta que adorarem a besta, então esses receberão as pragas. Por isso o mundo inteiro já está a adorar a besta, guardando o domingo. Foi em 2020 que a besta, o Papa uniu as igrejas, todas as igrejas estão completamente unidas, promovendo uma liberdade religiosa. E eles tiraram a liberdade religiosa verdadeira, colocaram a falsa liberdade religiosa. E esta falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. E este decreto dominical é o sinal da besta, que o mundo inteiro vai receber. Então todos que nesses últimos dias guardarem o domingo, esses estarão a receber o sinal da besta. Então esta é a razão pela qual que nós viemos avisar. Não se envolva nessa liberdade religiosa que as igrejas no mundo estão a promover. Todas as igrejas estão a promover, na qual a igreja adventista recebeu o papel para promover esta liberdade religiosa. E as igrejas evangélicas concordaram com este erro, todos promovendo a liberdade religiosa. E isto é o sinal da besta que começou a ser dado no mundo inteiro. Por isso nós viemos avisar para todos, para que quando chegar estes momentos, quando chegar o momento do aperto, todos saberão que um dia já ouvimos falarmos deste sinal da besta. Então não sejamos enganados que o sinal da besta é o chip. O sinal da besta é a guarda do domingo em lugar do santo sábado. Então nós agradecemos. Você agora cada um tem a escolha. Cada um decide. Porque Deus deu a liberdade a todos, cada um escolher em que caminho você quer seguir. Deus ou você quer seguir Satanás? Jesus ou você quer seguir a besta, o Papa? Então a decisão está nas mãos de cada um. Então este é o motivo que nós viemos dar este aviso. E nós agradecemos a todos que prestaram atenção na mensagem de Deus. E é o último aviso.
depois deste aviso já não haverá mais outro. Então, que Deus abençoe a todos que prestarem atenção. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, isto é com ele. Então, faça a análise da sua vida. Em que lado você estarás quando as coisas estiverem apertadas? Pois agora, o domingo já está sendo obrigado para todos guardarem este primeiro dia da semana. Então, nós agradecemos pela atenção de todos que ouviram a mensagem de Deus e a mensagem da última hora. Obrigado. Amém.